E aí, agrocriadores e criadoras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Agrocriação. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês a nova ninhada de pintinhos que nós tiramos recentemente aqui no nosso criatório. Eu havia dito para vocês que nós estávamos com a chocadeira cheia e quando a gente menos esperava, ela já estava cheia de pintinhos também. Para ser bem sincero com vocês, eu fiquei bastante empolgado com o resultado. Não nasceram muitos pintinhos. Nós colocamos em torno de uns 35 ovos e até o momento a gente conseguiu apenas 16 pintinhos. O porquê eu vou falar para vocês agora. Primeira falha que nós cometemos foi que a gente teve que viajar durante esse período, a gente deixou a chocadeira ligada, o processo de incubação ficou acontecendo sozinho, digamos assim, sem a nossa vistoria. A gente nem conseguiu, para vocês terem uma noção, fazer a ovoscopia dos ovos no tempo ideal. Se você não sabe, tem que fazer a ovoscopia entre 7 e 10 dias aí, depois de os ovos terem sido colocados na chocadeira. E aí, se você perceber que algum ovo não está galado, por algum motivo não vai nascer, teve algum trincamento, algo do tipo, você já deve descartar aquele ovo. Como a gente estava viajando, a gente estava com muita coisa para fazer, a gente não conseguiu fazer isso. A gente deixou todos os ovos dentro da chocadeira. Em um vídeo anterior, pessoal, já mostrei para vocês que outra coisa que ajuda no nascimento que nós fazemos aqui é borrifar os ovos quando estiverem faltando mais ou menos uns 3 dias para a eclosão. A gente não fez isso. A gente já estava em outra viagem também, quando os ovos estavam ali perto do nascimento dos pintinhos. Quando a gente chegou de viagem, a chocadeira já estava cheia. Então foi outra coisa que a gente não conseguiu fazer, o borrifamento dos ovos aí. Talvez, se a gente tivesse feito isso, o resultado teria sido melhor. Então a gente pôs mais ou menos uns 35 ovos na chocadeira, não lembro o número exato. Mas quanto desses realmente estavam galados? Quantos ovos férteis e bons para incubação foram colocados na chocadeira? A gente não sabe porque a gente não acompanhou isso, então não sei dizer exatamente se o resultado foi bom ou ruim, tendo em vista a qualidade dos ovos. Sem contar que a gente também pôs uns ovos bastante grandes dentro da chocadeira. Geralmente ovos assim tem 2 gemas dentro e é muito difícil nascer ovos quando ele tem 2 gemas. Geralmente morre dentro do ovo. Já vi relato de pessoas que conseguiram, mas não é tão fácil acontecer a incubação em ovos assim. A gente também não chegou aí atrás dessa análise para ver se realmente os ovos eram ou não de 2 gemas. Mas mesmo assim, quando estavam perto de nascer, quando alguns pintinhos começaram a nascer, a gente foi lá e fez a ovoscopia em alguns ovos que estavam dentro da chocadeira. E aqui, pessoal, dá para ver nitidamente quando ocorreu a incubação da forma correta, quando houve assim o processo de geração do pintinho e quando não houve. Por exemplo, aqui a gente consegue balançar um pouquinho o ovo, a gente já consegue ver sangue balançando ali dentro ou algo do tipo. Significa que o pintinho ele não chegou a ser formado. A gente não sabe o porquê, mas por algum motivo aí. Já esse aqui dá pra gente ver nitidamente a formação do pintinho. Quando aqui tá quase nascendo, a gente pôs ele aqui na lanterna do celular mesmo para fazer a ovoscopia e dá pra ver que o ovo ele tá todo escuro. Tem simplesmente essa borda branca aqui na ponta do ovo, porque o pintinho já está praticamente pronto para sair do ovo. Então se a gente pegar e dar uma chacoalhada de leve, a gente nem consegue ver nada balançando ali dentro, porque o pintinho ele já tomou todo o espaço que havia dentro do ovo. Inclusive, pessoal, eu lembro que quando eu era criança, que meu pai ele botava ovo na galinha para chocar, quando tava perto de nascer, a forma que ele usava para ver se o ovo tava galado ou não, era balançando o ovo. É algo que até funciona. Se você tem certeza que aquele ovo não vai mais nascer o pintinho, digamos que já tá com 19 dias, 20 dias, e aí você viu dessa forma que eu mostrei aqui que não vai nascer, você dá uma chacoalhada, dá pra você ver balançando ali dentro, significa que o ovo gorou ou de alguma forma não vai nascer. Mas isso só quando tiver com mais ou menos 20 dias que você tiver certeza que não vai nascer. Se você for chacoalhar aí com 5, 7 dias, você vai acabar atrapalhando o processo de nascimento do pintinho. Não é recomendado fazer isso. Naquela época a gente fazia porque meu pai sequer sabia que dava para fazer a ovoscopia dessa forma que eu mostrei aqui.
Apesar desses contratempos que tivemos, ainda assim estamos bem satisfeitos com os resultados. Uma coisa que eu almejava muito, pessoal, era pintinhos aí, cria do Braddock, pintinhos pescoço pelado carijó. E olha quem apareceu por aqui. Teve um pescoço pelado pretinho, como esse aqui. Teve outro pescoço pelado amarelinho, que depois vai ganhar uma cor. Esse pescoço pelado vai se tornar um carijó. Não sei se você sabe dessa informação, mas o pintinho que nasce preto, ele tende a se tornar aquela galinha carijó. A gente tem umas duas carijó aqui, pescoço pelado, porém elas já estão com a idade um pouco avançada. Logo logo a gente vai ter que ver a possibilidade de descartar elas. Então vai ser legal a gente já ter outros para substituir, para a gente não perder galinhas, as aves nessas penagens aqui. Pessoal, e tiveram bastante pintinhos aqui coloridos, uma grande diversidade. Teve uns marronzinhos, uns pretos, inclusive teve um que ele nasceu até com as penas na perna. Em um vídeo seguinte eu vou poder estar mostrando ele aqui bem detalhado para vocês poderem ver. Aqui a gente já pôs os pintinhos dentro do pinteiro. Tem muita gente perguntando nos comentários, pessoal, quanto tempo que a gente deixa os pintinhos aqui dentro do pinteiro, por quanto tempo a lâmpada deve ficar ligada. Isso aí vai depender muito da região onde você mora. Pessoal, para ser sincero com vocês, aqui se a gente deixar a lâmpada ligada no primeiro e segundo dia e a partir do terceiro dia desligar pelo menos durante o dia, os pintinhos eles já não vão mais morrer, ou a gente já não vai mais ter perdas. Porque aqui a nossa região é um clima bastante quente. Durante o dia faz praticamente a temperatura de dentro da chocadeira. No pico do dia, ali ao longo do meio-dia, 1h, acredito que chega a 35, 36 graus. Então assim, se a tua região for uma região quente, com 5 dias é o suficiente para você poder desligar a lâmpada e levar eles para um outro local. Claro, isso vai depender das circunstâncias. Aqui a gente deixa 7 dias somente por garantia, mas o nosso clima já é bastante quente. Durante a noite que dá uma esfriada e é obrigatório o uso da lâmpada. Mas uma dica, você vai observar, os pintinhos eles estão fugindo da lâmpada ou eles estão se acomodando embaixo dela. Enquanto eles estiverem indo para baixo da lâmpada, mesmo durante o dia ou a noite, significa que eles querem a lâmpada, eles estão precisando ser aquecidos. A partir do momento que eles não precisarem mais dela, eles vão começar a fugir da lâmpada e ficar em outra parte mais distante do pinteiro, beleza? Esse foi mais um vídeo de atualização do nosso criatório. Eu espero que você, agrocriador e criadora, tenha gostado do vídeo. Se você gostou, se você é novo, não se esqueça de se inscrever no canal. Semanalmente postamos vídeos relacionados à criação de aves nessa pegada que você viu no vídeo de hoje. É isso aí, agrocriador e criadora, e até o próximo vídeo.